Você pode concordar ou discordar de Flávio Bolsonaro. Pode apoiar, rejeitar ou até ignorar o que ele diz. Mas uma coisa é impossível negar: esse discurso não foi feito por acaso. Nos últimos meses, a direita brasileira vive um paradoxo curioso. Nunca teve tanta presença nas redes, nunca teve tantas lideranças conhecidas e, ao mesmo tempo, nunca pareceu tão fragmentada. Enquanto isso, o governo federal avança, o PT se reorganiza e o debate público se torna cada vez mais raso, mais agressivo e menos estratégico. É nesse cenário que surge esse vídeo de Flávio Bolsonaro. Não como um discurso inflamado, não como um ataque direto a adversários específicos, mas como um recado interno, direcionado muito mais aos aliados do que aos inimigos. Ao longo do vídeo, Flávio toca em pontos sensíveis: a situação jurídica de Jair Bolsonaro, o papel de figuras como Tarcísio, Michele, Zema e Ratinho Júnior, a frustração de parte do eleitorado e, principalmente, a ideia de que a direita pode estar brigando com ela mesma enquanto o adversário observa de camarote. Mas atenção, esse não é apenas um discurso sobre eleições, é um discurso sobre estratégia, tempo político e custo da desunião. E talvez por isso ele tenha causado tanto incômodo, inclusive entre pessoas que, em tese, estão do mesmo lado. Antes de tirar qualquer conclusão, antes de reagir com emoção ou torcida organizada, é fundamental ouvir o recado completo. Por isso, assista com atenção ao que Flávio Bolsonaro diz agora. Depois, a gente volta para analisar o que está por trás dessas palavras e o que elas revelam sobre o momento real da política brasileira. Peço que você assista esse vídeo até o final. Ele ficou um pouquinho longo, mas é muito importante. Todos nós que queremos um Brasil melhor, temos que ter muita sabedoria e união para vencer o partido das trevas. A gente precisa praticar aquilo que a gente prega. Como é que a gente vai unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes? Não caia em pilha errada. O Tarcísio é um aliado fundamental. A Michele tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que você que me acompanha aqui também queria ver o meu pai, Jair Messias Bolsonaro, livre e de volta à presidência da República. E eu vou lutar até depois do fim para isso acontecer. Enquanto não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michele, Ratinho, Zema, Caiado e tantas outras lideranças de direita estivéssemos juntos, no mesmo palanque, pela mesma causa, para resgatar o Brasil das garras do atual governo? Calma que isso vai acontecer no tempo certo. Até lá, vamos concentrar os nossos esforços em apontar para o verdadeiro culpado pelo caos que está o nosso país, que é o atual governo. Eu sei que você também sofre com meu pai nessa situação desumana em que ele se encontra. Então imagina a gente da família como é que está sofrendo há anos com tudo isso. Mas vamos ter fé, porque Deus está no comando de tudo e no tempo dele as coisas vão melhorar. Eu entendo a frustração, às vezes até a revolta, quando você vai cobrar um parlamentar ou uma liderança política para fazer alguma coisa que resolva. Nós somos pessoas públicas e temos que ser cobrados, sim, mas cobrados para fazer alguma coisa que seja eficaz e que nós, por algum motivo, não estejamos fazendo. Não tem uma bala de prata que vai resolver tudo. Se tivesse, me avisa aí que eu sou o primeiro a querer usar. O que tem é um conjunto de coisas que estão sendo feitas e precisam continuar sendo feitas, mesmo que, num primeiro momento, aparentemente, não resultem em algo concreto. Mas essas várias iniciativas, como CPI, impeachment de ministro, projeto de lei, audiência pública, entrevistas, manifestações, abaixo-assinado, denúncias em órgãos internacionais de direitos humanos, você, aqui nas suas redes, postando sobre o careca do INSS pagando propina para o filho do Lula com dinheiro roubado dos aposentados, sobre o roubo nos Correios, o apoio do Lula a ditaduras e a grupos terroristas como o Hamas, enfim, conscientizando os seus seguidores e tantas outras medidas surtem efeito, sim. Com relação ao meu pai, todos vão poder contar para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que testemunharam um homem honesto ser condenado pelos seus próprios inimigos, mesmo sendo inocente. E para isso, eles destruíram a democracia, rasgaram a Constituição, inventaram crimes, perseguiram e destruíram famílias humildes e trabalhadoras. Mas vai poder contar também que participaram, que fizeram alguma coisa para que esse cenário mudasse, para que o Bolsonaro e tantos outros inocentes ficassem livres, e que deu certo. E como é que a gente vai conseguir isso? Eu só vejo o caminho da política.
E a gente tem uma batalha decisiva nas eleições desse ano. E a gente vai vencer porque tem a convicção que tudo isso é um projeto de Deus para transformar o Brasil numa grande nação de verdade, onde a gente possa viver muito melhor, com segurança, felicidade e respeito. Para isso acontecer, eu quero fazer um pedido para você que chegou até aqui nesse vídeo. Me ajude. O nosso inimigo não está na centro-direita. Use a sua rede social para convencer os seus seguidores de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, que é exatamente nos estados em que a esquerda governa há vários anos, que tem mais violência, mais pobreza, mais corrupção, onde a educação tem os piores índices, onde falta Tilenol e até esparadrapo numa UPA. É isso que o PT entrega para o povo. E quem já votou no PT em outras eleições não vai ser enganado mais uma vez pelas mesmas mentiras e as mesmas falsas promessas deles. Se você dedicar o seu tempo inteiro para atacar um deputado ou um senador que vota tudo com a gente, que defende as mesmas causas que nós, que faz postagens aqui nas redes sociais sobre vários assuntos importantes para as nossas vidas, eu te pergunto, quem é que ganha com isso? É a esquerda. Eles pagam robôs com dinheiro público para fazer esse trabalho de atacar parlamentares de direita. E você ainda vai ficar ajudando eles? Nesse momento, eu te peço, vamos colocar nossas diferenças menores um pouco de lado. Vamos focar naquilo que nos une, porque antes de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que resgatar o nosso Brasil das garras da esquerda. E nós só vamos conseguir isso unidos. O discurso de Flávio Bolsonaro não é apenas um desabafo. Ele é, acima de tudo, um sintoma. Sintoma de um campo político que ainda tem força social, capilaridade e engajamento, mas que parece travar batalhas internas no pior momento possível. Quando Flávio fala em união, ele não está pedindo unanimidade, ele está pedindo prioridade. A mensagem central é clara. A disputa principal, na visão dele, não está dentro da direita, mas contra o projeto político que hoje ocupa o Planalto. Ao citar nomes como Tarcísio, Michele, Zema e Ratinho Júnior, Flávio sinaliza algo importante. A direita brasileira já tem lideranças viáveis, com perfis diferentes, eleitorados distintos e potencial de convergência. O problema não é falta de nomes, o problema é falta de coordenação. Outro ponto relevante do discurso é o apelo ao tempo político. Flávio reconhece a frustração, a revolta e até o sentimento de impotência de parte do eleitorado, mas insiste que não existe bala de prata, não existe um gesto isolado que resolva tudo de uma vez. O que existe, segundo ele, é um acúmulo: ações políticas, pressão institucional, mobilização social e disputa narrativa. Você pode concordar ou não com essa estratégia, mas ela revela uma leitura clara do cenário. A batalha é longa. O discurso também deixa explícita a aposta eleitoral. Flávio trata as eleições deste ano como decisivas, quase como um divisor de águas, e usa um argumento clássico da política: comparar gestões, indicadores sociais e históricos de governos estaduais para reforçar a rejeição ao PT. Aqui entra um ponto crucial. O vídeo não tenta converter a esquerda, ele tenta disciplinar a base. Quando Flávio critica ataques a parlamentares que votam com a direita, ele está falando diretamente a um público que cobra, pressiona e muitas vezes rompe alianças antes da hora. A pergunta que ele faz, quem ganha com isso, é estratégica, não emocional. E goste-se ou não de Bolsonaro, essa é uma pergunta legítima no jogo político. Nada disso garante vitória. Nada disso resolve automaticamente os impasses jurídicos, institucionais ou eleitorais. Mas o vídeo cumpre um papel: organizar o discurso interno e tentar reduzir o fogo amigo. No fim das contas, o recado de Flávio Bolsonaro é simples, ainda que controverso. Sem coordenação, sem foco e sem prioridades claras, qualquer campo político se enfraquece, mesmo sendo majoritário nas redes. A grande questão que fica não é se a direita vai se unir, é se ela vai conseguir fazer isso antes que o calendário eleitoral cobre o preço da desorganização. E essa resposta não está em um discurso, está nas próximas decisões políticas que ainda estão por vir.